Nós vamos falar agora um pouco sobre, infelizmente, a existência da tão falada magia negra. Nas regiões subcrustais e no submundo astral convivem seres de variadas procedências, com séculos de experiências, nem sempre sadias, que percorreram ao longo do tempo. Espíritos que receberam sua orientação e iniciação nos mistérios antigos dos povos egípcios, caldeus, assírios, da antiga Atlântida e de outros povos cujas lembranças se encontram perdidas na poeira do tempo. Permanecem ainda na posse ou de posse do conhecimento que detinham quando encarnados e agora, nos planos em que se encontram, utilizam-se do conhecimento adquirido para tramarem contra o progresso e a evolução do pensamento humano. Você vê, né? Tem espírito que passa milhares e milhares de anos no mundo espiritual cometendo crimes. Porque eles encontram no mundo encarnado pessoas que se sintonizam com eles, com aquelas ideias, com aqueles pensamentos. E o universo é feito dessa maneira. Se você se sintoniza com os espíritos elevados, o seu espírito vai procurar caminhos, você vai encontrar espíritos elevados que te levem para os lugares da bem-aventurança, da evolução infinita, para sair desse esgoto da podridão do mal. Então esses espíritos estão desde o tempo dos caldeus, dos egípcios, lá há milhares de anos. Como eles conheceram essas magias lá, eles continuam ainda trabalhando, porque eles encontram aqui na Terra criaturas que se sintonizam com eles. Claro que vai chegar o momento da limpeza, né, que esse mundo vai passar de mundo de prova e expiação para mundo regenerador. Não está muito longe, mas no tempo de Deus. A gente tem ainda esse milênio todinho pela frente. A magia não é nada mais do que o conhecimento de certas leis que permitem a manipulação dos fluidos. Esses fluidos são manipulados no mundo astral. E que muitos, né, desses enganosamente julgam conhecer, com um pouco de estudo e experiência que possuem, mas que entidades perversas das sombras podem manipular com eficiência terrível, mesmo que dentro de certos limites. Claro, porque não existe, me desculpe falar isso aqui, mas não existe a tal da bala perdida. Deus não é um inconsequente. Não existe. Quando cai um trem na cabeça de uma pessoa, não é por acaso. Aquilo ali é o karma, é a lei do retorno, causa e efeito. Então, esses espíritos estão no mundo espiritual mais inferior e eles encontram pessoas aqui que estão sintonizadas com as ideias dele. Então, o que fazem? Eles atuam nelas. Então, mobilizando forças naturais, manipuladas e dirigidas para prejudicar suas vítimas, fazem-se acompanhar inúmeras vezes de maltas de espíritos de baixo nível mental. É aquele negócio. Tem organizações de baixa espiritualidade que, para atender a certos espíritos que estão nesse submundo, e eles precisam do ectoplasma até para constituir o corpo astral deles lá. Né? Porque esses espíritos, com tanto mal que fazem, eles destroem o corpo astral e viram um ovoide. Mas antes deles chegarem a esse ponto, aqueles mais voltados para a magia do mal, eles conseguem intuir os encarnados que estão sintonizados com eles
estão usando coisas que vai estar destruindo o organismo dele, e eles entram, eles se ligam nesses corpos, né, através do duplo etérico, e absorvem o ectoplasma. Porque o ectoplasma é uma coisa densa para o espírito, pesada para o mundo espiritual superior. Mas o mundo espiritual inferior, esses espíritos precisam delas para se manter, com uma aparência que eles até podem projetar a aparência deles mentalmente. Eles podem transformar, se parecer como animais, como gente meio gente, meio animal. Então, o que acontece? Eles mantêm essas pessoas viciadas em certas coisas aqui na Terra, para elas perderem e perdendo o ectoplasma dele para eles. O que eles fazem? Eles têm tanto conhecimento científico que eles instalam até chips na mente dessas pessoas aqui, através do duplo etérico. Eles conseguem instalar mente no corpo astral delas e manipular essas pessoas. Elas ficam tão, assim, dopadas pelo vício que elas perdem noção de tudo e ficam como verdadeiros escravos desses espíritos do mundo espiritual. E eles ficam sugando elas, sugando o máximo que puderem. Claro que todo corpo tem um limite. A gente nasce com uma programação para viver 50, 100 anos. Então, o mundo espiritual projetou o nosso corpo para isso. Só que a gente pode cometer um crime desse conosco mesmo e fazer com que esse nosso corpo produza ectoplasma para alimentar espíritos perversos, espíritos que trabalham com magia. Então, vamos lá. Vou repetir esse parágrafo aqui para a gente continuar esse assunto. Então, mobilizando forças naturais manipuladas e dirigidas para prejudicar suas vítimas, fazem-se acompanhar inúmeras vezes de maltas de espíritos de baixo nível mental que minam as existências do indivíduo, enquanto eles mesmos emitem campo magnético de baixíssima frequência, capaz de desagregar as defesas mentais e mesmo físicas daqueles que são objeto de sua ação maléfica. Por exemplo, tem pessoas aqui que vão em determinados locais que fazem trabalhos de magia e querem roubar a mulher do outro, querem roubar o marido do outro, querem roubar a fortuna do outro, querem tomar as posses materiais do outro. Aí oferecem horrores, aquelas coisas que a gente vê por aí, né? Para aqueles espíritos, e eles vão trabalhar nesse... Se esse aí que está sendo procurado ou dirigido essas magias, se eles não vivem uma vida íntegra em Deus, se eles não têm a proteção de Jesus, se eles vivem também desregradamente, eles vão receber. Eles ou a gente, né? Se a gente tiver uma vida desregrada, com todos aqueles vícios que nós já comentamos aí, nós vamos receber, porque nós vamos ficar sem a proteção de Deus, sem a proteção dos nossos amigos espirituais. Eles não vão poder fazer nada. É uma questão de causa e efeito. A gente está recebendo alguma coisa que nós fizemos nessa ou no ano passado, né? Muita gente que conseguiu bens materiais de forma irregular, até matando outras pessoas, vão ficar de corpo aberto e vão receber, e vão ser escravos, e às vezes por muitas encarnações.